Então, hoje nós vamos realizar a atividade avaliativa de geografia. Eu vou compartilhar aqui com vocês. A tela. Cadê? Espera só um pouquinho. Ai, gente, espera aí. Então, primeira coisa, não esqueça de colocar a data e o nome, né? E aí, na primeira questão, está pedindo para você ligar o clima e tempo. Então, nós vimos durante as aulas que clima e tempo, eles têm diferença, né? E aí, quem está em dúvida desse conceito de clima e tempo, vai dar uma olhadinha no slide. A Pro mandou de novo o slide no grupo sobre clima e tempo. E aí você vai ligar o que é clima e o que é tempo. Então, o estado momentâneo da atmosfera está sujeito a variações. É clima ou é tempo? Momentâneo. E o conjunto fixo é clima ou é tempo? Nessa questão de número 2, tinha, inclusive, no REP essa atividade. Nós fizemos a correção. Os fatores que determinam o clima. Então, no próprio REP tem um texto colocando esses fatores além da atividade. Então, dá uma olhadinha, dá uma lida lá naquele REP que a gente fez, da semana do dia 5 a 9, se eu não me engano, que vai estar lá nesse REP, tá? Quem tiver com dúvida, mas tem também no slide essas respostas, tá? Questão de número 3. Sobre os climas predominantes no Brasil para relacionar as colunas. Então, nós temos aqui, também tinha no REP, mas quem tiver dúvida, dá uma olhadinha na página 313. O clima equatorial. Então, qual desses, equatorial, tropical, semiárido, tropical de altitude ou subtropical? Qual desses apresenta baixas temperaturas, as mais baixas do Brasil, e as chuvas são bem distribuídas? Então, você vai relacionar aqui, colocando as letras de acordo com as características de cada um desses climas. Questão de número 4. Essa daqui é algo mais geral, é uma pergunta de conhecimentos gerais, né? Nós já estudamos sobre tudo isso, mas aqui qual é o benefício da vegetação, né, para o planeta? A vegetação purifica o ar? Sim ou não? Se sim, você vai marcar um X, se não, você não marca. Ela absorve a energia do sol, né? Por exemplo, quando nós estamos num lugar que tem vegetação, é mais quente ou é mais fresco? Onde tem a vegetação. Então, ela absorve, sim ou não? Vai marcar um X se sim e não vai marcar nada se não. Modifica a altitude das regiões, ou seja, por causa da vegetação, o nível do mar, a altura daquele lugar, devido ao nível do mar, vai diferenciar, né? A altitude é do solo até o topo de um determinado, de uma montanha ou um monte, né? De um determinado lugar. Então, será que vai modificar a altitude? E contribui para a formação de chuva? Nós também já estudamos sobre isso em relação à vegetação. Então, você vai marcar um X nos benefícios que a vegetação, então, traz para o nosso planeta. Dos conhecimentos também gerais, de tudo que a gente estudou já durante esse ano, você vai marcar um V para verdadeiro e um F para falso. Então, nós utilizamos, todos os dias a gente utiliza produtos da natureza. Então, que a gente, pelo menos alguma coisa do dia, a gente usa, vem da natureza. Isso é verdadeiro, isso é falso. A vegetação é um conjunto de plantas de uma determinada região. É verdadeiro ou falso? O clima não influencia a vegetação. Então, a vegetação e clima não tem nada a ver, né? Dá uma lida ali na página 317, que você vai ver se é verdadeiro ou se é falsa essa afirmativa aqui. O solo pobre é favorável à vegetação? Então, se eu tenho um solo que não tem nutrientes, vai crescer muitas plantas ou não? Se ele for favorável é que vai
fazer com que as plantas cresçam e se desenvolvam bem. Então, um solo pobre em nutrientes vai fazer com que as plantas se desenvolvam bem? Sim ou não? Regiane, presta atenção aqui, ó, para você já ir fazendo, em vez de estar conversando na hora da explicação. A vegetação, o clima e o solo dependem um do outro. Então, se eu tenho só um solo rico, e eu posso plantar qualquer tipo de planta, colocar qualquer tipo de vegetação que ela vai se desenvolver. Então, eles dependem uns dos outros, sim ou não? Todas as regiões do Brasil, por exemplo, têm o mesmo tipo de vegetação? Verdadeiro ou falso? Então, você também pode ir lá na página 317, pode estar observando o mapa e verificando se é verdadeira ou falsa. Nós temos aqui uma imagem na questão de número 6, de um garoto, né? Uma figura de um garoto no lugar que tem bastante sol, as plantas, o solo bem seco, as plantas também com poucas folhagens, né? E aí, que tipo de vegetação que aparece? Está dizendo que essa vegetação é típica do Nordeste. E qual é esse tipo de vegetação que é típico do Nordeste? É a caatinga, o cerrado, a Mata Atlântica. Você vai marcar um X na opção correta. Questão de número 7. Quem tiver em dúvida também pode estar lendo. Aqui eu coloquei 71, mas é 17, tá? Pode estar lendo ali da página 317 até a 319, que está falando sobre os tipos de vegetação do Brasil. Na questão de número 7, você vai relacionar esse tipo de vegetação com as suas características. Então, você vai ler lá na página 317 até a 319 e vai relacionar, então, qual desse tipo de formação vegetal que tem uma ampla diversidade de plantas de grande e de pequeno porte, que se desenvolve nas áreas mais chuvosas da porção leste do país, entre o Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul. Então, se for letra A, você vai marcar A, se for B, você vai marcar B. Dependendo da formação vegetal, né? Você vai ler as características e vai relacionar, então, com a formação vegetal adequada. Na questão de número 8, nós temos um gráfico, né? Mostrando essas formações alteradas. Então, durante as aulas, nós vimos que essas formações vegetais nativas do Brasil, né? Se a gente comparar ali o mapa da página 317 com a página 320, a gente vê que houve uma grande alteração nessas formações vegetais do Brasil, né? E aí está mostrando, então, em porcentagem, em forma de gráfico, que tanto que foi alterado e que tanto que permaneceu ali, que é essa área remanescente. Então, a área remanescente é o que restou dessa vegetação e a área alterada foi o que foi retirado. E aí vocês vão observar os gráficos de cada uma dessas formações vegetais e vão responder as questões A, B e C. Na questão A está perguntando qual dessas formações vegetais que se encontram mais conservadas, ou seja, que tem uma maior área remanescente, né? Então, qual que tem a maior área remanescente aqui, a mais conservada? Qual a formação vegetal que se encontra mais alterada, ou seja, que mais foi retirada? Então, você vai olhar no gráfico aqui e vai responder. Na letra C, quais as formações vegetais que aparecem no estado de Mato Grosso do Sul? E aí vocês vão observar lá na página 320 para poder responder, né? Então, nós temos ali 4 formações vegetais que aparecem, né? 4 formações vegetais que aparecem na página 320. Mas a que predomina é uma, né? E aí, dessas 4, qual é a que está mais preservada hoje? E aí você vai observar nesse mapinha, nesse gráfico e no mapa, para ver dessas formações vegetais, qual está a mais preservada? Dessas 4, qual que foi a menos alterada?
né? E aí vocês finalizam, então, essa atividade avaliativa. Eu vou interromper o compartilhamento, vou encerrar aqui a gravação e a gente vai estar tirando as dúvidas, ok?